nos Estados Unidos, depois de um rompimento inesperado entre o bilionário Elon Musk e o presidente norte-americano Donald Trump, as coisas começaram a escalonar. Essa é uma expressão inglesa, escalating, ainda mais no governo norte-americano. Está escalando. Vamos de escalate, pelo amor de Deus. Ninguém esperava que os dois levariam essa desavença para o público, com troca de acusações graves. O nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que também está chocado com esta briga, chega ao vivo de Beirute, aqui no Linha de Frente. Boa noite, Luca Bassani. O que é 20 horas e 54 minutos aí em Beirute? Então, exatamente. Eu acho que você está mais seguro aí do que na Casa Branca, hein? O que está acontecendo lá, meu amigo? Pois é, Capês, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. O mundo todo ficou chocado por essa troca de farpas que nós tivemos dentro do Twitter, em outros momentos também dentro da Casa Branca, por conta da saída de Elon Musk do governo norte-americano. Apenas retomando o caso, tudo se inicia com a saída do bilionário do governo, ele que estava liderando o Departamento de Eficiência Governamental e depois acabou tendo a sua imagem desgastada e saiu de maneira amigável. Todavia, à medida que as semanas foram passando, Elon Musk fez críticas públicas às medidas econômicas de Donald Trump, tanto relacionada ao tarifaço como também ao encaminhamento desta nova Big Beautiful Bill, que o presidente Donald Trump assim chama, né? A grande e bonita projeto de lei que eles querem passar, que representará uma série de mudanças fiscais para, de certa forma, ajudar certas empresas, o que na visão do bilionário sul-africano seria um erro e faria com que o déficit americano aumentasse ainda mais. Isso tudo fez com que Donald Trump respondesse nas redes, dizendo que se ele quisesse salvar algum dinheiro do contribuinte norte-americano, seria necessário apenas romper os contratos bilionários com Elon Musk e, portanto, não teria nenhuma preocupação, e dizendo que os motivos da rixa entre os dois é relacionado também a questões econômicas, porque o governo não queria embarcar nesta política de Elon Musk de incentivar carros elétricos e outras medidas econômicas que pudessem beneficiar a sua empresa. Para finalizar, Elon Musk disse que Donald Trump faz erros atrás de erros e, inclusive, disse que um dos motivos da lista de Jeffrey Epstein não ter sido revelada é porque Donald Trump fazia parte desta lista. Também lembrando a nossa audiência que isso se refere a uma lista de nomes de pessoas notáveis, atores e outras celebridades norte-americanas que teriam participado de festas com vários abusos sexuais com menores de idade, algo que preocupa a grande parte da população norte-americana e poderia comprometer a reputação e a carreira de inúmeras pessoas de grande referência dentro dos Estados Unidos, por conta de ter sido um caso de notoriedade pública dentro dos Estados Unidos da América. Luca, ainda falando sobre o governo norte-americano, parece que a justiça reagiu à decisão de Trump sobre restrição a estudantes estrangeiros. Eu queria te perguntar, mas com uma observação. Parece que os juízes estão de má vontade, mas ele vai nos tribunais ou na Suprema Corte e consegue reverter. Para não ficar esse negócio de chiclete, mas que volta, o que você está achando dessa decisão? Ela tem chance de ser revertida? Comenta tudo para nós aí, meu querido. Olha, Capês, foi uma decisão de uma juíza federal, então não é uma juíza simplesmente que tem jurisdição sobre um estado norte-americano, e ela se refere exatamente à proibição que o governo Donald Trump queria em relação à emissão de vistos e à permissão de estrangeiros estudarem na prestigiosa Universidade de Harvard. Essa juíza, para tomar a decisão, disse que isso entra em conflito com a primeira emenda norte-americana e que também seria um ato bastante notório de discriminação. O governo disse que vai recorrer, provavelmente, se tratando de uma juíza federal, ele terá que recorrer
à Suprema Corte. Lembrando que nos Estados Unidos é um sistema jurídico que segue a common law, é diferente do nosso direito romano-germânico que temos no Brasil, temos em grande parte da Europa, e aí não sabemos até que ponto isso pode ser estendido com novos pedidos, né, de revisão desta decisão judicial. O fato é que esta também é uma queda de braço que se instalou desde o primeiro momento do governo Trump, entre a Universidade de Harvard e outras grandes instituições acadêmicas e a Casa Branca, por aquilo que Donald Trump chama de uma ideologia progressista, até ideologia woke, e muitos estrangeiros que não gostam dos Estados Unidos ou que têm uma vertente contra o Ocidente, contra Israel, que estariam dentro das universidades utilizando desses recursos para promover uma ideologia radical. Isso também acontece no momento em que alguns cidadãos de determinados países, foram 12 países listados ontem, que estão proibidos de entrar nos Estados Unidos ou terão a restrição da emissão de vistos, incluindo muitas nações islâmicas, como o próprio Irã, o Sudão, o Iêmen e outras que também muitos se perguntaram o motivo de estarem na lista, mas tem a ver também com essa questão da restrição do acesso ao território norte-americano por parte do governo americano, seja na emissão de vistos, seja na permissão dos estudantes adentrarem universidades, seja até mesmo cruzando a fronteira, como nós sabemos, em relação a essas novas políticas adotadas desde o dia 20 de janeiro. Ô Lucas, só dá um panorama para a gente. A BYD hoje é a fábrica de produção de automóveis mais rica do mundo. Bateu Mercedes, bateu Audi, bateu Toyota, Mitsubishi. É a maior de todas. Muito bem. E é concorrente direta da Tesla, do Elon Musk. Essa política do Trump de rever isenções, ele como um capitalista é contra isenções tributárias, supostamente teria provocado um prejuízo de 153 bilhões de dólares, aí mais da metade da fortuna do Elon Musk evaporou. A política de isenção está sendo revista porque ele brigou com o Elon Musk ou ele brigou com o Elon Musk porque ele já tinha feito esta isenção? É aquele negócio, vende mais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho porque vende mais? É aquela antiga propaganda. É uma questão dúbia, mas a gente consegue analisar por duas frentes, Capeza. A primeira relacionada exatamente a esse corte de isenções que afetaria diretamente o setor de carros elétricos, principalmente a Tesla, que é a maior fabricante dentro dos Estados Unidos e que teve também um momento de grande ascensão durante os últimos anos, mas tem a ver com o fato de Elon Musk entrar na política e as vendas da Tesla terem caído em grande parte do mundo, não só dentro de alguns estados norte-americanos, mas principalmente na Europa. À medida que a Tesla foi aumentando a sua produção, ela não viu o aumento proporcional das vendas acontecendo em países como a Itália, a Alemanha, a França, o Reino Unido e outras nações que são economicamente mais abastadas, que podem comprar um carro elétrico mais caro e acabaram decidindo por opções locais, seja dentro do mercado europeu, seja até comprando os produtos chineses, como a própria BYD. Então, a gente vê que a queda da Tesla tem a ver com essas duas facetas, mas com certeza virá muita coisa aí para frente. Elon Musk, durante esses 6 meses praticamente ficou no governo, teve acesso provavelmente a muitas informações que podem comprometer a atual gestão republicana, e da mesma maneira Donald Trump sabe alguns podres do bilionário norte-americano e poderia eventualmente revelá-los ao público caso percebesse que isso significaria um ganho político. Então, basta para a gente que gosta da geopolítica e tem analisado bastante os efeitos dessas decisões em todo o mundo, aguardar e assistir e ver se não teremos acusações ainda mais graves nos próximos capítulos. Muito obrigado, Luca Bassani, pelas suas informações direto de Beirute. Muito bem. Vamos aqui conversar com o professor Túlio Naza. Túlio, como é que você vê? Primeiro, o Elon Musk está falando em pedir impeachment do Trump. Mostrou uma foto do Trump com o Jeffrey Epstein, que foi condenado por abuso sexual e quando ia entregar várias autoridades ou políticos americanos, misteriosamente se suicidou, foi suicidado no presídio de segurança máxima de Nova York. Como é que você vê
esta abriga os possíveis desdobramentos geopolíticos. Por que eu estou te perguntando? Porque nós não estamos falando de alguma coisa que está lá nos Estados Unidos. Isso aqui vai afetar diretamente a nossa economia e o bolso do brasileiro. Então nós estamos num assunto local, não um assunto internacional. Qual a sua análise? Claro, Capês, esse é um assunto de repercussão mundial que interfere muito na vida do brasileiro. Como que eu vejo essa questão, Capês? É até engraçado falar, porque eu vou me valer de um ditado popular, né? Numa tribo onde tem 2 caciques, a chance de ter problema é muito grande. Então, nós temos ali um cenário em que Donald Trump elege, nomeia, né, um mandatário junto com ele que tem um poder quase ou maior até do que o dele, né, perante a geopolítica mundial. Isso é muito perigoso, porque se se há uma briga entre eles, a chance é que nem uma rainha num jogo de xadrez. Se o rei perde a rainha, é complicado continuar o jogo. Então ali, Capês, me parece que o Trump está errando na dose, né? A diferença do veneno e do remédio é a dose. Ele foi eleito realmente para políticas nacionalistas, para defender a economia norte-americana, muito embora eu não concordo, né, com essa política que não é liberal, uma política nacionalista, mas ele foi eleito para isso. Agora, ele tem que ter uma certa dose. Veja, rever essas isenções e atingir mortalmente o principal aliado dele não me parece muito inteligente do ponto de vista estratégico político. Então, ele está realmente rompendo com uma pessoa que ele não poderia derrubar do governo, né? Tem outro ditado nas regras de administração de empresas que diz que você nunca pode contratar alguém que você não pode demitir, né? E é o que parece que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Eu lembro aqui no Brasil, fazendo um paralelo, uma analogia, quando o Sérgio Moro deixou o governo Bolsonaro, né? Ali foi uma queda sentida, uma queda forte para o governo Bolsonaro. Então me parece aí, Capês, que a saída para isso, que eu não sei se vai dar tempo agora de voltar aos ânimos, voltar à amizade, né? O cristal se quebrou, mas eu acho que o Trump tem que rever um pouquinho a dose das medidas que ele está tomando. Veja nesse caso aí de barrar todos os vistos de estrangeiros para estudar nos Estados Unidos. Qual é o pretexto? Qual é o argumento dele? O argumento é, vamos combater os terroristas, a criminalidade. Então, por que ele não dosa isso? Que ele não aumenta a política de fiscalização, de controle na emissão de vistos, mas não barrar totalmente, né? Parece que esse exagero, esse erro de dose que o Trump vem cometendo, vem prejudicando a economia norte-americana e vem desagradando os seus aliados. Agora, desagradar o seu maior aliado, aquele que mais lhe suporta ideologicamente na questão geopolítica, na questão econômica, não parece uma medida muito inteligente, Capês. Agora, Mônica Rosenberg, eu estava revendo um discurso do saudoso presidente Ronald Reagan, dizendo: a política protecionista que eleva tarifas de importação faz a nossa indústria se acomodar, porque não tem competitividade, se acomoda porque ela é protegida pelo governo, fica que nem uma criança mimada, não evolui, não se desenvolve. Os produtos que chegam aqui chegam muito caros, gerando inflação. Os países que são taxados vão retalhar também os nossos Estados Unidos e, com isso, nos prejudicar nas exportações. E quando você acordar, você está com uma indústria atrasada, depauperada e com processo, um surto inflacionário. O Trump pretende, na visão dele, reorganizar a economia mundial. Mas é aquilo que o professor Túlio está falando, que ele está errando talvez na dose. O Trump é um capitalista ou é um nacionalista, Mônica Rosenberg? O Trump é um maluco, gente. Você está procurando uma categoria, uma etiqueta de alguma coisa inteligente. O Trump, há muito tempo, já mostrou que não está seguindo nenhum padrão lógico, nenhuma escola econômica, não está sabendo utilizar as ferramentas econômicas que estão à sua disposição. O exemplo que você deu, nós tivemos aqui no Brasil com a indústria do software, a indústria da informática, onde houve uma tentativa de proteger o nosso mercado de informática e foi catastrófico. A gente ficou atrasadíssimo. Até hoje o Brasil está correndo atrás, poderia ser líder por causa desse tipo de política. É unânime a análise de que a política protecionista nacionalista que o Trump está tentando implementar lá não vai dar certo, não funciona, e isso se estende a tudo,
Inclusive essa atuação dele em relação às universidades, essa briga que ele comprou de querer interferir em Harvard com a desculpa de que é para combater o antissemitismo, teve uma página do New York Times, uma publicação de uma carta da comunidade judaica americana dizendo para ele, queremos sim combater o antissemitismo, mas isso que o senhor está fazendo é interferir na academia e nós somos contra. Então ele tem que rever as narrativas dele e brigar com o seu principal aliado, que também é outra pessoa cujo nível de racionalidade é questionável, é o homem mais rico dos Estados Unidos brigando com o homem mais poderoso dos Estados Unidos. Perdem os dois, perde o povo americano e a gente vai ficar dando risada esperando as capas de revista, como foi quando foi a briga de Pedro Collor com Teresa Collor. Essas brigas acabam expondo para nós coisas que a gente não veria se não fosse isso. Pois é... É a lei do ex, cuidado. Ex-amigo também é perigoso, irmão.